Você está precisando organizar os seus e-mails com o volume crescente de e-mails que recebemos diariamente. Manter a caixa de entrada do Gmail organizada pode ser um desafio. No entanto, com algumas estratégias simples, é possível ganhar controle e eficiência na gestão dos seus e-mails. Neste vídeo, apresentaremos 5 dicas de organização pessoal no Gmail que ajudarão a otimizar sua produtividade, desde a criação de etiquetas personalizadas até a utilização de filtros inteligentes. Essas práticas permitirão que você mantenha sua caixa de entrada limpa e encontre rapidamente informações necessárias. Então, este vídeo vai ajudar você a conhecer melhor essas ferramentas. Prepare-se para aprimorar a sua experiência no Gmail e simplificar a sua vida digital. No vídeo de hoje vamos aprender como usar ferramentas eficientes para organizar o seu Gmail de forma prática e eficiente. Quer saber como? Então fica até o final do vídeo. Olá pessoal, sou o professor Fernando Ferreira, professor da aula VIP. Aqui temos vídeo todas as semanas sobre esse e muitos outros temas. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Bom, o processo de você organizar suas informações, você pode estar utilizando várias ferramentas. A gente vai conhecer agora uma ferramenta bem interessante, que são os marcadores. Bom, como você pode estar organizando seus e-mails através dos marcadores? Primeiro ponto que você deve levar em conta é que você pode vir aqui na sua caixa de entrada. Aqui você recebe seus e-mails. Aqui eu tenho os e-mails recebidos de um outro e-mail meu, que esse aqui é só e-mails testes. E aí é importante que você abra o e-mail, lembrando que não necessariamente você precisa fazer da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Existem outras formas, tá? Mas eu acho essa bem interessante. Estamos aqui com o e-mail aberto. Aqui à direita você vai observar que temos vários ícones. Tem esse ícone aqui que parece uma setinha, mas é um pouquinho diferente aqui, né? Lembra um pouco uma seta. Clicando em cima dele, você vai perceber que você pode buscar os marcadores aqui. Nota que o meu marcador de importante, ele já está pré-definido aqui. E aí você vai perceber que temos outros aqui pré-definidos. Lembrando que pode ser que exista outros marcadores já pré-criados no seu e-mail. E de acordo com você marcar aqui, ó, selecionar ele, você vai perceber que, ó, vou aplicar aqui, né? Apliquei a informação, volto aqui novamente, eu tenho e-mail teste 3, então você vai perceber que ele saiu daqui dessa estrutura, e aí eu vim aqui nos meus, ó, mais, no caso, para abrir todos os e-mails aqui, e aí aqui eu tenho importante, mas cadê aquele meu marcador padrão que era redes sociais lá, que eu marquei? Então você pode vir aqui, ó, você vai perceber que tem várias opções, a gente já marcou aqui o importante, ó, ele já aparece aqui em cima. Vou voltar aqui na minha caixa de entrada, você vai perceber que os sociais é esse aqui, ó, padrão. Então ao clicar, ó, ele está organizado aqui dentro. Beleza, a gente já entendeu que pode estar utilizando os marcadores que já estão pré-definidos ou que você criou, mas como você faz para estar criando? Vou voltar aqui na página inicial, temos aqui o e-mail de número 2, vou abrir ele, vou clicar aqui na opção de marcadores e vou criar aqui um novo, ó. Nota que os demais já estão aqui, criar novo. Ao clicar nessa opção, ele abre essa janela, você pode digitar a informação aqui como, por exemplo, trabalho. Ao digitar essa informação, aqui embaixo você vai perceber que aparece a seguinte informação aqui: organizar marcador em. Você pode marcar essa caixinha e aí ele abre uma setinha aqui com mais opções, ó. Lembrando que você pode definir que esse aqui esse importante aqui é o marcador pai, por exemplo, né? Então você pode definir ele como um marcador pai. O que é o marcador pai? É uma estrutura que fica acima e os demais ficam tudo dentro, né? É como se você estivesse definindo uma hierarquia. A gente pode até depois aprimorar mais essa estrutura. Eu não vou definir isso dessa forma e vou apenas criar. Cliquei aqui no criar, você percebe que ele já aparece aqui em cima e já está aqui embaixo, né? Então você vai clicar aqui no importante, ó, clicou aqui no importante, ele não aparece a informação, ó, aparece só aquele outro, ó, clicando mais uma vez, ó, de número 3, aí clicando aqui no trabalho. Se você voltar aqui para a caixa de entrada, você vai perceber que o número 2 aqui, que é o e-mail teste 2, ele está aqui no trabalho. Mas ele não tem uma cor definida para facilitar a organização. Isso é um passo que a gente vai aprender como fazer também, tá?
E voltando aqui no caixa de entrada, eu posso abrir por aqui mesmo, ó. Vou aqui novamente em marcadores. Então, através dessa estrutura você pode criar novos marcadores, você pode gerenciar os marcadores. O que é gerenciar marcadores? Ao abrir essa estrutura, você vai perceber que você vai ter outros marcadores aqui, ó, que você pode estar visualizando cada um deles, ó, as categorias dos marcadores. Você pode criar novo marcador por aqui mesmo, ó, que são esses dois aqui. E aí você pode o que? Você pode editá-los, você pode remover, no caso próprio apagar mesmo, ó, ou remover esse aqui que é o trabalho. Nota que ele pergunta, né? Só confirmando com certeza, que a gente quer apagar, ó, já apaguei. Eu posso criar um novo marcador por aqui mesmo, vou voltar aqui para o trabalho. Vou criar aqui direto. Ao criar, ele já aparece aqui embaixo. Aí você tem a opção de ocultar, mostrar em conversas não lidas, por exemplo. Então, temos as opções aqui de você gerenciar esses marcadores que estão aqui nessa categoria, que é essa categoria aqui, marcadores. Mas existem esses outros aqui, ó, que são, na verdade, social, que são aqueles padrão, né, pré-definido, ó, categorias, sociais, atualizações e assim por diante. Então, esses aqui, ele está dizendo que está oculto, né? Então, você pode clicar aqui no mostrar e assim por diante. Então, temos outros marcadores aqui também que você pode estar utilizando, só para deixar claro. Voltando aqui no caixa de entrada, então a gente compreendeu aqui como você pode estar entrando aqui no marcador. Você pode definir aqui depois que ele já tiver criado. Ah, mas eu posso usar mais de um marcador? Pode, na verdade você pode pegar um e-mail e definir em quais categorias de marcadores que você achar que é importante. E aí clica em aplicar, tá? Então essa é a estrutura básica de como você está criando e gerenciando os marcadores. Além disso, nos marcadores aqui, você pode estar clicando, por exemplo, em cima de um dos marcadores, né? Não necessariamente clicando, tá? Você pode só passar o mouse levemente em cima e aí você vai perceber que temos 3 pontinhos. Ao clicar nesses 3 pontinhos, você tem aqui, ó, cor do marcador, e aí você pode definir. Por exemplo, trabalho é algo muito importante para mim. Então, as cores, na verdade, ela não tem uma informação específica. Você que pode definir o que é importante e relevante para você. Por exemplo, o vermelho pode ser alguma coisa muito importante, o verde pode ser uma coisa mais tranquila, né? Azul da mesma forma. Então, você define o nível de importância de acordo com as cores. Por exemplo, eu já coloquei importante vermelho, então eu vou colocar aqui o trabalho, uma coisa mais leve aqui, um verde, por exemplo, e aí você vai perceber que o marcador fica aqui. Ah, mas como isso aparece no e-mail? Você vem aqui em cima, ao clicar aqui, ó, por exemplo, ele tem só esse e-mail aqui, e aí você vai, ah, mas cadê os outros e-mails? Ó, você pode clicar em cima aqui, e ele aparece aqui, ó, trabalho, cadê o nosso, tá escrito só trabalho mesmo, aqui tá todos nessa opção. Vou clicar aqui, vou definir isso aqui com os demais, ó, que tá no caixa de entrada e no importante. Aí vou clicar aqui em cima, vou marcar aqui, por exemplo, no trabalho, que é o verde, né? Vou aplicar, ó, já aparece aqui. Então você vai perceber que você pode definir cores, né, para os seus marcadores. O promoção não tem cor ainda, ó. Então você vai perceber que ele nem aparece aqui, tá? Então depois você pode vir aqui e gerenciar todos os marcadores aí. Você pode até pesquisar, né, fazer pesquisa avançada e assim por diante. Como você pode aumentar sua produtividade utilizando as teclas de atalho aqui dentro do seu Gmail? Bom, primeiro ponto, você deve entender que todas as funções que você tem dentro do seu Gmail, ela possibilita você utilizar teclas de atalho pré-definidas. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber quais são essas teclas de atalho. O próprio Gmail aqui, se você vier aqui nas configurações dele, na lateral direita, você vem aqui em ver todas as configurações. Você vai acessar essa aba que temos aqui, configurações. Ah, mas tem bastante informação. Eu sempre utilizo, pessoal, para facilitar essa visualização, para você encontrar de forma mais fácil, eu sempre utilizo a referência dessa imagem, que é o local onde você pode alterar a imagem do Gmail, quando você chegar até ele, e aí você vai perceber que, ó, atalho de teclado está aqui, ou até essa opção aqui das configurações também, né, das estrelas, que fica abaixo. Então, você encontrou aqui, ó, nós temos a seguinte informação, que atalhos de teclado, você vai perceber que atalhos de teclado desativados, então se você tentar utilizar alguma tecla de atalho, não vai funcionar. Nesse caso, primeiro você habilita. Quando você habilitar essa tecla de atalho, você deve ir lá no final, e aí você vai perceber que o botão aqui, salvar alterações, ele já vai estar aqui ativo. Então, vou até fazer essa alteração para a gente entender, ó. Então, alterei aqui em cima, ó, e aí salvei. Então, se você quiser deixar as teclas de atalho ativadas, você vai lá em configurações, ver todas as configurações, e aí você lembra da referência da imagem ou das estrelas, né, que é essa aqui, e aí você tem aqui, ó, você ativa,
Depois que você ativou, você deve salvar. Ele volta para aquela tela inicial. Vamos nas configurações novamente, só para confirmar e mostrar para vocês que funciona dessa forma. Então, aí você vem aqui, mas quais são as teclas de atalho? Como é que eu vou descobrir? Eu posso ficar fazendo tentativas? Não, na verdade você vem aqui, saiba mais. Ele abre uma nova aba aqui, e aí ele mostra aqui as configurações aqui de tecla de atalho. Nota que ele aparece aqui, computador, Android e no iPhone e iPad, tá? Então, dependendo da sua necessidade aí, ele tem categorias de forma diferente. E aí ele explica um pouco mais aqui como, né? Mas o importante é que você venha, eu quero entender aqui categorias de teclas de atalho sobre ações, por exemplo, aqui, cliquei aqui nessa setinha e aí você vai perceber que ele tem aqui, a função e a própria tecla de atalho. Vamos gravar duas aqui só para a gente testar. Por exemplo, aqui, eu quero excluir um e-mail, eu posso estar utilizando aqui o hashtag. Quero responder um e-mail, eu posso estar utilizando o R aqui. Então, é um exemplo aqui de como a gente pode estar testando. Voltando aqui na aba principal, vou aqui no menu caixa de entrada. Vou abrir aqui o e-mail, nesse caso aqui, vou abrir aqui ele, abrir esse e-mail e vou apertar. Na verdade, por eu estar utilizando o notebook aqui para estar gravando essa informação, eu vou utilizar o Shift mais o hashtag, que ele é a parte de cima do teclado. Então, Shift, hashtag, excluiu o e-mail. Então, se você vier aqui nos e-mails excluído, né, que já aparece aqui nessa lista aqui, você vai perceber que ele vai estar lá, tá? Então, um outro exemplo aqui, a gente falou do R, clicando aqui em cima, por exemplo, eu vou até restaurar aquele e-mail que a gente acabou de excluir, até para a gente facilitar a visualização, aí cliquei nele aqui, eu posso selecionar, botão direito do mouse, e aí você tem a opção aqui de excluir ou mover para a caixa de entrada. Mover para a caixa de entrada. Clicando aqui em cima dele, e aí temos ele aqui novamente. Vou abrir. Lembra que a gente tinha a tecla de atalho o R, que no caso é o responder? Então, cliquei aqui dentro, então só aperta a tecla R, no caso a letra, né? Já abre aqui a estrutura de responder. Então, através aqui das teclas de atalho, você consegue gerenciar e aumentar a sua produtividade. Então, você pode abrir cada uma delas aqui e decorar, aprender realmente, né? Aquelas que você achar importante e relevante para você, né? No dia a dia. Se você está gostando desse vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar notificações para receber todas as atualizações. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Como você pode estar configurando respostas automáticas aqui no seu Gmail? Bom, primeiro ponto, você está aqui no caixa de entrada, à direita vai aparecer a opção configurações. Aqui você pode acessar essas informações, ver todas as configurações. Ele abre essa opção aqui, você está aqui na aba geral, e aí você pode deslizar até o final, nessas opções aqui, você vai perceber que lá no final ele aparece essa opção aqui, respostas automáticas de férias. Então você pode habilitar, lembrar que está desativado, então você precisa primeiro ativar. Lembrar que todas essas configurações que você ativa, no final você deve salvar aqui. Então você salvou nessas alterações. E aí entra um ponto bastante importante que você deve analisar no processo de configurações de respostas automáticas. Nesse primeiro ponto aqui, você vai definir a data. Por exemplo, aqui posso especificar uma data até o último dia. Na verdade, eu acho interessante você marcar isso aqui após, né? Porque no caso, pode ser que a sua dia de férias, você tem algum problema na viagem ou na passagem também, então você pode desabilitar isso depois, tá? O assunto do que se trata, exemplo aqui, o corpo da mensagem. Se você manter essa estrutura aqui, você pode formatar, né? Então pode configurar as informações, né? Deixar ele bem formatado, bonitinho. E um ponto importante, você pode marcar aqui, e ele pode retirar isso. Eu aconselho sempre você ter um texto bem estruturado, Eu vou colocar aqui um exemplo de um texto para a gente estar entendendo um pouco mais. A informação, né, bastante importante, as informações relacionadas e tal. E aí sempre um ponto aqui interessante de você estar trabalhando também, você pode direcionar para uma pessoa, né, na sua empresa, na sua equipe, que possa estar respondendo, né? Então isso aqui, com uma resposta automática, a pessoa não vai ficar sem aquela resposta que ela solicitou naquele período de tempo. Então é interessante você deixar um contato de uma pessoa para que ela possa estar ajudando ela no período de férias que você não possa estar respondendo aí também, tá? Então, uma estrutura base aqui.
de como você pode estar criando essa informação, tá? De resposta automática. E aí você pode salvar isso no final. Então, todas as pessoas que enviarem esse e-mail para você, ó, ele pergunta aqui, né? A gente não configurou as informações por completo. Entra só um último ponto aqui. Ele até pergunta se você quer enviar isso para todos os seus contatos ou não, tá? Como você pode estar organizando seus e-mails e melhorar sua produtividade através dos filtros. Bom, primeiro ponto, você pode utilizar esse caminho, existe vários outros, né? Eu abri aqui um e-mail qualquer, eu posso clicar aqui à direita nos 3 pontinhos. Ao clicar, vai abrir algumas opções. Vamos escolher essa primeira opção, que é filtrar mensagens semelhantes. Ao clicar nela, aqui ele está falando que você pode definir um e-mail específico. Por exemplo, aqui, ó, vou copiar esse meu e-mail aqui. E entra um ponto bastante importante aqui. Você pode escolher uma dessas opções para você pré-definir o tipo de filtro que você quer aplicar. E aí você pode criar um filtro. Eu acho até interessante, além do filtro que você pré-definir, você pode clicar nessa opção e você escolhe uma dessas opções aqui, a ação que ele vai tomar a partir do momento que ele filtrar a informação. Então a gente pode até definir aqui um marcador específico aqui, ó, clicando nessa opção. Então você pode criar um novo marcador, né, um novo marcador aqui, ou definir um que já existe, ó. Nesse caso aqui, ó, eu vou definir esse Facebook aqui. Esse Facebook, na verdade, é um marcador aleatório que eu criei, só para a gente utilizar como exemplo, e vou criar aqui. Então, o que acontece? Eu vou aqui na minha caixa de entrada, eu vou enviar um e-mail para mim mesmo, que ele vai aparecer aqui automaticamente, e quando ele aparecer, ele automaticamente já define para mim como marcador Facebook. Então, eu vou clicar aqui no escrever, vou digitar esse meu endereço de e-mail, eu vou adicionar só a palavra oi. Nota que automaticamente ele aparecer aqui o oi e já definiu um marcador específico. Então, é uma forma interessante de você filtrar as informações dos e-mails que vão chegar, mas também você pode aplicar essas informações de filtro para os e-mails que você já tem. Por exemplo, quer eliminar e-mails de propaganda, quer eliminar e-mails que não são importantes para mim, você vai definir o tipo de filtro que você quer utilizar, definir marcadores, aí você pode já excluir isso automaticamente também, tá? Ou enviar para uma pasta específica, ou apenas definir como marcador para facilitar a sua organização. Pessoal, eu acho que essa parte de filtros é uma ferramenta bem interessante, dá para usar vários exemplos aí, até para deixar isso bem organizado. E eu acho interessante, a gente poderia até fazer um vídeo especificamente falando sobre filtros e citar alguns exemplos, mas caso vocês gostarem desse conteúdo, deixem aí nos comentários, aí a gente pode estar criando um vídeo, se tiver bastante comentário, a respeito dessa categoria, especificamente só de filtros. Como você pode estar definindo as suas notificações para que eles apareçam como um balãozinho aqui flutuante à direita, né? Por exemplo, aqueles e-mails importantes, como e-mail de contabilidade, e-mail de boletos que você precisa pagar, então você sabe que eles vão aparecer e você não pode perder aqueles e-mails, né? Na verdade, você deve tomar alguma decisão no momento que ele chegar. Então, para isso, a gente vem aqui à direita, você pode clicar nessa opção de configurações aqui, ver todas as configurações. Aqui nessa opção de geral, a gente pode vir aqui especificamente, né? E você vai perceber que temos essa opção e nessa opção notificações na área de trabalho. Então ele vai aparecer como um balãozinho, como eu tinha explicado, no seu computador. Então essa opção você pode definir essas notificações aqui. Você pode marcar, por exemplo, ativar notificações nos novos e-mails, que são os e-mails que vão chegar. Ativar a notificação de e-mails importantes. Então temos duas opções, lembrando que quando você ativa essa opção, você precisa ir lá no final e salvar alterações aqui, tá? Então isso é bem interessante você ativar, lembrando que é até uma observação, essas notificações elas podem ser ativadas também no calendário, nas mensagens e assim por diante, tá? Então isso é bem interessante você configurar aí para o seu e-mail. Para vocês chegaram até aqui, na verdade a gente tem um bônus especial, mais uma dica extra aqui. E para as pessoas que precisam agendar uma grande quantidade de e-mails, na verdade não seria só agendar, mas fazer o processo de envio de e-mail. Para isso a gente pode estar utilizando essa ferramenta que eu acho bastante bacana, que é o processo de você agendar o envio de e-mails. Então você pode definir para quem você vai mandar. Por exemplo aqui, vou enviar para mim mesmo, vou colocar aqui o título teste.
E aqui, em vez de você clicar no enviar, que você poderia ter preenchido todas as informações aqui do seu e-mail, e aqui você pode clicar na opção programar o envio. E em vez de você definir uma dessas opções, você pode vir aqui, ó, escolher a data específica. Você pode escolher a data específica e o horário também, que eu acho isso um ponto bem interessante. Então, eu vou definir aqui, por exemplo, amanhã. O horário eu posso deixar esse mesmo horário e programar o envio. Quando eu clicar aqui no programar, ele sai dessa tela e aí você vai observar que na lateral esquerda nós temos essa opção aqui que está escrito programados. Então ele mostra para mim que eu já tinha feito alguns testes antes aqui de programação de envio. Então significa o quê? Quando chegar nessa data específica aqui, ele automaticamente vai estar enviando um e-mail. Como você pode aproveitar essa ferramenta ao máximo? Por exemplo, imagina que você tem datas específicas para envio de e-mails, que são e-mails padrões. Então, por exemplo, você pode se antecipar. Imagina que você trabalha na área de contabilidade ou envio de relatório, então você pode sentar, preparar todos esses relatórios com antecedência e depois se programar. Então não precisa sentar exatamente naquele dia e ficar enviando. Então é uma forma bem interessante de você se organizar e aumentar a sua produtividade aqui no Gmail. E aí, este conteúdo foi relevante para você? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, nos ajude a compartilhar o conhecimento. Por hoje é só e até o próximo vídeo.